Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos começando hoje a última lição do nosso trimestre, desse trimestre de 2023, e Deus tem falado poderosamente e hoje não será diferente. Mas antes de nós vermos o assunto da nossa lição, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor para que Ele fale aos nossos corações e nos abençoe nessa manhã. Oramos, nosso Senhor e Pai. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, pela saúde, pela disponibilidade, por esta aula preparada, Senhor, pelos equipamentos, pelo canal na nossa igreja. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor nos deste. Nessa hora clamamos, Senhor, a Tua misericórdia. Pedimos, Senhor, a Tua ajuda para derramar sobre nós uma porção da Tua sabedoria, para nós compreendermos a Sua vontade. Ó Deus, continua conosco, nos ajudando, nos abençoando. É o que nós necessitamos, Senhor. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nós estudarmos, eu quero só lembrarmos, nós estamos terminando nesse trimestre o estudo dessa lição tão maravilhosa que fala sobre os relacionamentos em família, as formas, irmãos, de superar os desafios e os problemas, tendo como exemplo a palavra de Deus. Então, através de exemplos da palavra de Deus, nós estamos aprendendo a superar alguns desafios, a enfrentar algumas dificuldades, e Deus tem nos abençoado, tem sido lições maravilhosas. Hoje, a nossa última lição, a lição de número 13, vai falar sobre a amizade de Jesus com uma família em Betânia. Então, o nosso textual encontra-se em João, no capítulo 11, e o versículo 5 que nos diz: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. A nossa verdade prática diz que dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Irmãos, que assunto maravilhoso, Como nós veremos nessa manhã, a amizade com o Senhor Jesus gera frutos dentro do nosso ambiente familiar. Quando nós estamos numa família onde os pais, os avós, os filhos, os netos amam ao Senhor e gozam desta comunhão, desta amizade, nós vemos ali um ambiente próspero e preparado para ser abençoado pelo Senhor. Façamos agora a nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se em Lucas, no capítulo 10, dos versículos 38 ao 42, e também em João, no capítulo 11, os versículos 5 e 11. Medite comigo, irmãos, na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada e façamos então essa leitura nesse momento. Nos diz a palavra de Deus em Lucas 10, o versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E João 11, versículo 5 diz: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Amém. Eu te convido, nesse momento, juntamente comigo, irmãos, meditarmos nessa palavra amizade e recebermos o nosso irmão, professor, nosso irmão João Paulo Júnior, que com certeza, irmãos, tem Deus falado ao seu coração este assunto tão precioso, baseado na palavra de Deus, para ser um instrumento de Deus nessa manhã. Recebamos o nosso querido professor. A paz do Senhor, meus irmãos, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos em mais uma escola bíblica dominical, fechando o trimestre com um assunto muito especial,
falando, meus irmãos, sobre os relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E nós iniciando a nossa última lição, como já foi bem introduzido pelos nossos irmãos, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. E eu tenho certeza que você, que é conhecedor da palavra de Deus, que já foi na igreja, que já ouviu um dia as histórias bíblicas, principalmente dos evangelhos, você já tem ouvido falar sobre a família de Lázaro, Marta e Maria, amigos de Jesus que moravam em uma cidade chamada Betânia, a qual o Senhor Jesus Cristo, que teve amigos, como a gente vai estudar nesta oportunidade, sempre visitava eles, né, e tinha ali, né, um momento de amizade, de relacionamento e acolhimento através desta família. Vamos estudar agora, a partir do tópico de número 1, a vida social de Jesus, e é um dos objetivos dessa lição, entender como, sendo Deus, o próprio Cristo, ele foi um ser sociável. Nós sabemos que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele desce aqui na terra, ele se torna, né, um ser humano, ele nasce criança, ele cresce até se tornar, né, um adulto e morrer na cruz do Calvário para cumprir a sua missão para com os seres humanos. Mas nós devemos nos lembrar que neste período em que ele vive na terra, aproximadamente 33 anos, como é bem sabido de todos, Jesus ele foi um ser totalmente sociável. Jesus ele não deixou, né, que a sua divindade suprimisse a sua humanidade. Nós precisamos sempre relembrar disso e saber disso quando nós estudamos a Bíblia, porque mesmo sendo Cristo, o Messias, o ungido de Deus, ele não deixou de ser um homem, um ser humano. Por isso nós temos até eu diria, o bom costume de dizer que Cristo ele foi 100% Deus, mas também 100% homem. Então, na sua humanidade, Jesus ele não descumpriu, né, nenhum tipo de forma humana. Jesus ele teve fome, ele teve sede, ele teve, né, dificuldades em todas as situações como nós mesmos temos. E não somente nisso, ele teve amigos, se relacionou. Nós vemos a prova disso até com os discípulos. Ele pagou impostos, como todos os seres humanos pagam. Ele lavou os pés dos discípulos. Eu estou dando este exemplo para demonstrar a humildade de um Deus que andou entre nós, para provar para você que ele sim foi um ser sociável. Ele não chegou aqui na terra dizendo eu sou Deus, né, e vocês precisam me servir. Não foi exatamente desta maneira. Jesus ele se comportou como um ser humano totalmente. E a partir de sendo um ser humano, pregando o seu evangelho, aí sim ele conquistou, né, amigos, conquistou, né, tudo o que envolve o nome dele, como nós já sabemos. Obviamente a palavra de Deus diz, né, que tudo foi feito por ele, né, para ele, subsiste por meio dele. Mas enquanto aqui na terra ser humano, ele não, né, se julgou superior, mesmo o sendo. Então, ele lavou os pés dos discípulos, como demonstramos já. Ele trabalhou, né? A Bíblia diz que ele aprendeu a sua profissão juntamente com seu pai, José, e se tornou um carpinteiro. Ele abraçou, né, e salvou a escória do mundo antigo, se a gente pode dizer assim, né? Pois as pessoas em que ele se relacionava na sociedade eram consideradas, né, pelos fariseus da época, saduceus, como pessoas que não eram dignas de receber, né, a salvação. E mesmo assim Jesus demonstrou ser assim como Deus é, ou seja, não fazer acepção de pessoas. Então Jesus ele teve uma vida social assim como eu e você teve. Obviamente, né, há diferenças de culturas e de épocas, mas nós viemos aqui com o objetivo de explicar para você que Jesus ele foi um homem. Ele passou por todas as situações que um homem hoje passa, mas sim, ele tinha uma vocação, um chamado divino para exercer sendo Deus aqui na terra, e ele assim o fez, assim o cumpriu, mas não permitiu que isso, né, estabelecesse um padrão de superioridade com relação aos outros seres humanos. Jesus sempre foi uma pessoa acolhedora, uma pessoa que parou para ver as necessidades dos outros e cumpriu também, né, os seus deveres em relação à sociedade. Por isso, Jesus ele foi
um homem. Eu sei que pode ser até difícil de compreender porque Jesus é Deus, mas ele sim, enquanto habitou aqui na terra, foi como um homem, a Bíblia diz, né? Um homem até que se a gente olhasse para ele não veríamos algo tão assim notável. Mas é óbvio que através de suas obras ele foi comprovado, né? Sendo o verdadeiro Deus, o Verbo, né? A palavra viva entre nós, como o próprio apóstolo João escreve, e ele diz, né, que nós ouvimos, né, vemos, tocamos o Verbo de Deus. E esse é o Cristo, que foi sim Deus na terra, mas que também foi um homem e teve, como a gente está estudando aqui nesta oportunidade, teve amigos, né? Isso eu creio, é muito importante para todos os seres humanos, né, viver em unidade, em família, né? E obviamente ter amizades faz parte, né, de você ter uma vida social, né? E Jesus, ele foi este ser social, ele foi, né, obediente aos pais, né? Ele conviveu com pessoas, tanto as de dentro da família quanto as de fora, estabeleceu amizades. E depois, quando ele deixa a casa de sua mãe, ele vai, né, fazer ali, cumprir o seu chamado naqueles 3 anos de ministérios, conhecidos, né, por todos aqueles que leem a Bíblia e os evangelhos. A própria palavra diz em João, no capítulo de número 15, versículo 15, que o próprio Jesus ele diz, né, já não vos chamarei servos, né, e o complemento do versículo diz, mas tenho-vos chamado amigos. Então Deus ele chama todos os discípulos de amigo, porque os discípulos, né, eles sabem, né, o que o seu Senhor faz. Eles conhecem aquilo que Deus, né, falou para Jesus e Jesus os revelou. Então assim Jesus os chamou de amigos. E esses somos nós, né? Se é que temos crido em Cristo Jesus, né? Se é que temos permitido a sua presença em nosso meio, se é que temos convidado, né, ele para estar junto conosco. Porque o objetivo de toda a família, que é viver em unidade e é ter o próprio Cristo, né, como Senhor da sua vida. Já no subtópico de número 2, nós estamos vendo ali uma casa hospedeira, agora já se tratando da parte histórica desta passagem que nos é apresentada como base deste ensino, a qual nós vemos que Jesus era recebido por esta família. E eu gostaria de ler com você nesta oportunidade João, no capítulo de número 12, e o versículo de número 1 e 2, que retrata esta base bíblica para ensino neste tema. João capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então nós observamos que Jesus ele era muito bem recebido por esta família, nesta cidade de Betânia, aonde ele chegava sempre quando, né, ele podia, e era bem recebido por esta família, ceava com eles, e então ali era estabelecido um relacionamento, né, social muito importante. E Jesus ele era, né, bem acolhido, ali existia uma amizade verdadeira. E segundo estes exemplos bíblicos, eu me lembro de mais alguns e de verdades espirituais que gostaria de compartilhar com você. Quem recebe a Jesus é abençoado. Quem tem Jesus em sua vida certamente recebe as bênçãos, né, que acompanham a presença de Cristo. Eu vejo isso também no Antigo Testamento, meus irmãos, a respeito do profeta Eliseu. Isso está registrado na Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Retrata ali a mulher de Sunem, uma sunamita, que hospedou o profeta Eliseu e o seu servo Geazi. E por esse ato de bondade com aquele homem de Deus, ela recebeu uma bênção muito importante. A Bíblia diz que Eliseu ele pede para Geazi, né, e pergunta para aquela mulher o que ela queria receber, né, se tinha algum favor que ele poderia fazer até perante o rei por ela. Mas ela disse que tinha tudo, né, que possuía todas as coisas, que vivia muito bem. Mas ali foi bem observado por Geazi que ela não tinha um filho e o seu marido já era idoso. E assim, meus irmãos, o profeta Eliseu, né, por intermédio da autoridade de Deus,
ele, né, abençoa ela profetizando-lhe uma bênção, profetizando um filho. E é exatamente isso que aconteceu, né, no tempo da vida, né? Depois daquela profecia, ela teve um filho, mesmo seu marido sendo idoso. O que eu quero repartir com você nesta oportunidade é o quê? Que se você está na tua casa assistindo esse vídeo, você pode ter certeza que se você convidar Jesus para a sua família, se você receber Jesus na tua casa, certamente as bênçãos que advêm do poder de Cristo estarão sobre você e sobre toda a sua família. Assim como esta mulher hospedou um servo de Deus, um profeta de Deus, ela foi muito abençoada. Estes três, Marta, Maria e Lázaro, também o foram. E assim somos nós hoje que recebemos, né, a presença de Cristo em nossa casa, em nossa família. Portanto, meus irmãos, essa era uma casa hospedeira, assim como foi a casa, né, da sunamita que recebeu o profeta Eliseu. Que possamos também, da mesma forma, receber este mesmo Cristo em nós, abrir as portas de nossa casa para a entrada dele, para que sejamos também abençoados. E não permitamos, né, que muitas das vezes a nossa casa, a porta da nossa casa, ela é aberta para vários e vários outros, né? E isso não traz resultados positivos, mas que possamos hoje pedir a bênção de Deus e a presença de Deus em nossas vidas. Já no tópico de número 3, subtópico de número 3, melhor dizendo, Jesus foi recebido, né, por esta família. E nós podemos observar ali, né, que até os próprios irmãos de Jesus nessa ocasião, né, eles não compreendiam a missão de Cristo. Nós vamos ver isso registrado em João, no capítulo 7, e o versículo de número 5. E eu gostaria de ler com você nesta oportunidade. E a palavra, ela diz assim, João, capítulo 7, versículo 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Lembrando a você, né, que Jesus, como um ser sociável, nasceu numa família, ele tinha irmãos e irmãs. E neste período de tempo, nem os seus irmãos, nem os seus próprios irmãos não acreditavam na sua missão redentora, na sua missão salvadora. E Jesus, ele, mesmo sem ser aceito, né, pelos seus irmãos, ele tinha uma amizade com essa família. Então observa isso. Mesmo na sociedade, havendo pessoas que rejeitam a ação de Cristo ou não acreditam na ação de Cristo, se você crer, se você acreditar, você pode ser beneficiado por isto. Porque os seus irmãos, ali no caso os irmãos de Cristo, não criam nele, mas esta família creu e recebeu muitas bênçãos, né, que acompanham a presença de Cristo em suas vidas. Então, mesmo que a sociedade ela pode não acreditar, mesmo, né, que parentes próximos, pessoas que são próximas a você não acreditem, se você acreditar, você vai ser muito abençoado, porque onde está a presença de Deus, a vitória, onde há a presença de Deus, né, há bênçãos espirituais. E não somente isso, né, a companhia de Jesus, ela vale mais do que qualquer tipo de outra coisa que o mundo possa te dar. Se o Espírito Santo estiver ao seu lado, você vai ter sempre um consolador, um ajudador e um auxílio nos tempos difíceis. Portanto, Jesus, ele foi recebido por essa família, e que nós possamos também, né, abrir a porta do nosso coração e receber esse mesmo Cristo e as bênçãos que advêm, né, da pessoa dele. Então, meus irmãos, nós observamos aqui o resumo deste tópico para ficar firme no objetivo, né, em nossos corações. Nós vemos que a família em Betânia recebeu Jesus em sua casa, e que nós, né, como nossas famílias também possam receber esse próprio Salvador, que não faz acepção de pessoas, não tem ser humano especial para Cristo. Na realidade todos o são, pois a Bíblia diz que nós somos imagem, né, e semelhança de Deus. Portanto, se nesta oportunidade você que está nos ouvindo abrir o seu coração para Cristo, ele entra na sua casa, né, faz morada e te abençoa, porque essa é a vontade de Jesus. Você não pense que Jesus não queria, né, ter amizade com os seus irmãos. Na realidade, sempre foi o desejo de Jesus se relacionar bem com todos, mas não acreditavam nele, não teve. Mas essa família creu nele e recebeu a presença de Jesus. Daí, né,
a importância de nós estarmos sempre firmes. E a Bíblia diz, Provérbios 18 e 24, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Se entre os próprios irmãos Jesus não foi recebido com fé nesse período de tempo, pois após sua morte na cruz e consequente ressurreição, seus irmãos passaram a crer, né? Destaque para o seu irmão Tiago, que se tornou um crente com funções e destaque na época, ali fazendo funções eclesiásticas, funções na igreja. Se tratando desse período de tempo onde nem mesmo seus irmãos criam nele, Jesus encontrava pessoas especiais que o acolhiam e se tornavam amigos. Que nós possamos ser, né, pessoas desta maneira. E entrando já no tópico de número 2, nós precisamos elencar, meus irmãos, os frutos da amizade com Jesus. Então, a primeira situação que nós estudamos aqui é a presença real do Filho de Deus. A Bíblia diz, Mateus capítulo 10, versículo 40, quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, assim como a família de Lázaro desfrutou da presença real de Deus na pessoa de Jesus, hoje nossa família também pode desfrutar da mesma presença através do Espírito Santo em nossas vidas, pois a Bíblia afirma que nós somos o templo do Espírito Santo e a partir do momento em que cremos em Jesus e somos salvos pela fé, recebemos o auxílio do Consolador, aquele que anda ao nosso lado, mora em nós, né? Se nós cremos e obedecermos a sua voz. Então aqui, quem tem amizade com Cristo, né, recebe a presença de Deus. Eu me lembro também de uma passagem nos evangelhos bastante conhecida, que é a passagem de Zaqueu. A Bíblia retrata, diz que ele era um cobrador de impostos, né, um homem de baixa estatura, que subiu numa árvore para ver onde Jesus Cristo iria passar. E para surpresa dele, Jesus, né, o chamou quando ele estava na árvore, disse, desce depressa porque hoje me convém pousar na tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu abriu a porta de sua casa para Jesus e Jesus entrou ali, fez morada. E daquele encontro, né, surgiu uma transformação na vida de Zaqueu. Então um dos frutos da amizade de Jesus, né, em nossa família, em nossa vida, é a presença real do Filho de Deus, e com esta presença vem bênçãos, e uma dessas, como foi citada aqui pelo exemplo bíblico, é a transformação de uma vida. Talvez você possa estar assistindo esse vídeo e pensando, e lembrou-se de alguém, mas essa pessoa não tem jeito, essa pessoa não tem solução. Na realidade, onde a presença de Jesus Cristo chega, aí tem transformação de vida. Portanto, assim como Zaqueu recebeu essa transformação, assim como Marta, Maria e Lázaro receberam essa presença real de Deus, fica também esta oportunidade para você que nos assiste. Abre o teu coração, porque Jesus ele decide entrar, e quando ele entrar na tua casa, ele vai fazer uma transformação, ele vai te abençoar. Através também desta presença, mais um fruto da amizade é o desenvolvimento espiritual. Então a amizade de uma família com Jesus converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Então por 3 vezes os autores dos evangelhos citam atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus. Primeiro em sua própria casa, quando Jesus visitou a família, Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Segundo, na ocasião da tristeza da morte de Lázaro, ela lançou-se aos seus pés e chorou as suas tristezas. E por último, em casa, Maria adorou Jesus, derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, ungindo seus pés e enxugando com seus cabelos. O que isso quer dizer? Através da presença de Cristo em nossas vidas, aí há o desenvolvimento da adoração. Quando você tem a presença de Jesus na sua vida, você desenvolve o desejo de orar, de ler a Bíblia, de louvar ao Senhor, de adorar a Ele. Isso só acontece através, né, do relacionamento. A partir do momento que você se relaciona com Jesus, você passa a saber, né, o que Jesus gosta, o que Ele quer, o que Ele manda, o que Ele ordena. Portanto, é através de um relacionamento. Assim como você pode pensar em um amigo que você tenha. A
partir do momento que você começa a se relacionar mais com esta pessoa, você fica mais próxima e daí sai, né, ali objetivos comuns, né, para que se mantenha a amizade. E assim é também para aquele que recebe a Jesus. Então você passa a conhecer através desse relacionamento, entender o que Jesus gosta, o que ele não gosta, entender quais são as suas vontades, desejos, né? Então, a partir do momento que Jesus entra em nossa casa, nossa família passa a ter um relacionamento em desenvolvimento com Deus. E a partir disso, né, e esse relacionamento começa a crescer e aumentar, né, e trazer cada vez mais frutos espirituais. E foi exatamente o que aconteceu com a família de Lázaro, né? Desenvolver em si mesmo qualidades na oração, como já foi citado ali na súplica, né? Naquele momento em que Lázaro estava morto, Maria lançou aos pés de Cristo, né? Desenvolveram em si mesmo qualidades, né? Receberam milagres da parte de Deus porque passaram a conhecer a Ele e a se relacionar com Ele. Então nós também, a partir de que tomamos conhecimento disso e passamos a nos relacionar com Cristo, certamente abrimos uma porta de esperança à nossa família. E através desta porta que é Cristo, podemos encontrar paz e bênçãos, né, para todos. Então você que está nos assistindo nesta oportunidade, talvez você possa pensar, mas na minha casa só eu sou crente, né? Só eu acredito em Deus. Os demais integrantes desta família não buscam Ele, não acreditam nele. Mas saiba que você é a porta da esperança para a sua família. Através de você, toda a sua família pode vir a ser salva, e tenho certeza que você mesmo já pode, né, provar e concordar que através de você as bênçãos de Cristo já estão sendo derramadas perante este lar, porque você ali simboliza também a presença do Espírito Santo entre aquelas pessoas, se é, né, que nós todos onde estamos obedecemos a voz de Deus, né, e servimos a Ele realmente. Portanto, não desanime se você na tua casa for somente, né, o único a acreditar em Deus e a buscar a Ele. Saiba que através de você Deus pode fazer grandes coisas, pois Jesus entrou nessa família e através dessa família ele conseguiu salvar muitas almas que viram ali um milagre sendo realizado na pessoa de Lázaro. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre essa passagem na qual Jesus ressuscita Lázaro depois de 4 dias morto, mesmo Lázaro sendo, né, ali um amigo de Jesus. Ele faleceu, mas Jesus, como é muito bom, como tem muita graça, que é um favor imerecido, ele vai lá e ressuscita Lázaro. E através desse milagre, ele alcança muitas almas. Portanto, se você acredita em Deus, você também é um milagre na vida destes que ainda não conhecem a Deus. E através de você, Deus pode ganhar muitas almas. Indo para o nosso subtópico de número 3, né, 2.3, nós vamos falar sobre o serviço concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial. Era um modo de Marta agradá-lo por meio de obras. Há os que condenam a atitude mais ativa de Marta com relação a Jesus. É bem verdade que ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional e a não esquecer do necessário. Entretanto, também é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus. Quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, deve-se levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas, sem contudo esquecer-se do necessário, a prioridade espiritual. Se tratando deste tópico, eu gostaria de ler o versículo que está registrado em Lucas, capítulo 10, versículo 40, que diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importes que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Isso foi uma advertência de Jesus, porque Marta queria servir ao Senhor, né, com o seu trabalho, com o seu serviço, e isso é muito maravilhoso.
mas ela ficou incomodada com Maria aprendendo aos pés de Jesus, e Jesus demonstrou ali que ela precisava estar mais preocupada neste momento com o lado espiritual, nos lembrando, né, meus irmãos, que nós devemos sim ter ação sempre para demonstrar a nossa fé em Cristo, mas ela não pode substituir um momento, né, de devocional com Cristo e a nossa adoração verdadeira com o Senhor. Não se existe somente o fazer para Deus, mas também adorar a Deus, sentir a Deus e aprender com Deus. Esse é o verdadeiro equilíbrio. Então, assim como as tarefas do lar devem ser divididas, né, pelos seus integrantes, o equilíbrio deve existir nos dois pontos, na parte espiritual também. Certamente os filhos aprenderão com os pais, né, a fazer os trabalhos domésticos, e também aprenderão a adorar a Jesus, principalmente se virem ou ouvirem, né, os pais orando, adorando a Jesus dentro de casa, não somente, né, dentro da igreja. Isso é muito importante para a família cristã, porque os pais, eles são, né, o verdadeiro exemplo das crianças que estão ali, né, não só das crianças, mas dos adolescentes, enfim, dos filhos que estão ali naquele lar, porque eles veem nos pais, né, o seu maior exemplo. Então, se o pai ora, se o pai louva, né, se a mãe ora, se a mãe adora, os filhos também aprendem a fazer desta maneira, não somente, né, aprenderem a fazer os trabalhos domésticos, mas aprenderem também a terem intimidade com Deus. E também dizer a você que está estudando essa lição conosco, que este serviço que Marta fez não é só uma advertência quanto a diminuir os trabalhos. Há sim uma preocupação com isso, com as famílias que servem a Deus na igreja com trabalhos no ministério. O desejo do Senhor Jesus aqui não era que parassem os trabalhos, mas que houvesse um equilíbrio nestas obras, porque também não adianta, né, você ter fé em Cristo, mas não demonstrar a sua fé. E eu lembro daquela passagem de Tiago, em que nos ensina sobre fé e obras, e você deve demonstrar a sua fé através das obras. Agora, se não tiver nenhum serviço para ser demonstrado, né, como é que fica para você, né, demonstrar a sua fé, demonstrar a sua crença em Jesus? Portanto, o serviço também ele é útil e muito útil, mas ele depende sim de uma ação devocional do crente, do momento de sentar aos pés de Cristo, de ajoelhar-se aos pés do Senhor, de orar, de buscar, de aprender a palavra, e não somente, né, executar, trabalhar sem um momento de devocional. Então, a família que cultiva a amizade com Jesus pode colher muitos frutos. Ela tem o fruto da presença, o fruto do desenvolvimento espiritual e o fruto, né, do serviço concreto, que é esse serviço em que nos mostra o equilíbrio entre executar as coisas, né, que é os nossos chamados, aquilo que nós fomos ordenados, mas também a ter o nosso momento de devocional, de aprender com Jesus. E lembre-se disso, do exemplo dos pais dentro do lar. Se você adorar a Cristo lá dentro do teu lar, se você louvar, certamente você estará sendo um exemplo, né, para aqueles mais pequenos que estão ali com você te ouvindo, né, e certamente são guiados por você. E já entrando no tópico de número 3, né, o último tópico desta lição, nós vamos aprender agora, né, lições, né, que aprendemos com a amizade de Jesus. E a primeira lição que nós aprendemos é que é uma história de amor. A história da amizade de Jesus com essa família nos leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Ambos os irmãos criam em tudo que o mestre ensinava e por isso o reverenciavam de maneira honrosa e hospitaleira. Eles amavam Jesus e eram amados por ele. Aqui aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação da família cristã. Num lar em que se estabeleceu amizade com Jesus, não deve faltar o amor de Deus. Então o amor, né, ele é sempre a base, né, meus irmãos? Esse é o sentimento base para o relacionamento em família. Os versículos aqui citados são João capítulo 11, versículo 5, que diz: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e Lázaro. E 1 João capítulo 3 e 18 diz: Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade.
O amor é o sentimento que deve nortear a relação da família cristã, como disse o nosso comentarista, né? E quem ama obedece a Deus. 1 João capítulo 5, versículo 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Versículo 2: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Agora o versículo 3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então é uma história de amor. Eu me lembro de um versículo muito famoso da Bíblia que também está com relação a essa história, no capítulo 11 de João. Dada a situação que envolvia a morte de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. E quando ele chorou, as pessoas que estavam vendo aquela situação disseram: vede, né, quanto ele o amava. E assim, meus irmãos, Jesus amava esta família como ele também ama a nossa família. E é necessário também que nós, os integrantes dessa família, possamos demonstrar este mesmo amor. O amor que Jesus tem por nós é o amor que nós devemos ter, né, por todos os integrantes da nossa família, por todos aqueles que estão próximos de nós. Porque sem o amor não há família, meus irmãos, que tem uma base, né, para ser edificada, para crescer, de se desenvolver espiritualmente. Precisamos crescer, né, o sentimento de amor dentro do nosso lar, porque aí sim está manifestado a presença real de Jesus através deste amor. Subtópico de número 2, nós vamos falar sobre compreender o outro. E nós sabemos, meus irmãos, que até nesta família de Lázaro, Marta e Maria, se tinham ali perfis, né, diferentes. Uma agia mais com o coração e outra mais com as mãos, né? Marta ficava mais atarefada, mais preocupada com o serviço de casa, enquanto Maria, ela tinha um coração voltado mais à adoração, quando a Bíblia demonstra que ela também ali, ela joga um perfume muito caro, né, aos pés de Jesus. Ela chora, ela enxuga, né, os pés de Jesus com o próprio cabelo, demonstrando ali um símbolo de contrição, né, irmãos, de grande emoção perante a presença real de Cristo, que eu creio que todo adorador, né, tem quando está aos pés de Jesus. Então uma tinha uma emoção mais intensa, falava de maneira mais direta e franca. A outra mais sossegada, tranquila, contemplativa e silenciosa. Entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria e honra. Nossa família também é assim. Na mesma casa habitam pessoas com personalidades diferentes uma das outras, mas é preciso ter a disposição para conhecer, compreender e administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família. Isso é um desafio, não é verdade, meus irmãos? Pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, mas devemos lembrar que somos todos criados por Deus, somos todos imagem e semelhança de Deus. Temos sim as personalidades diferentes, mas Deus ama, e por mais que possamos pensar diferente, devemos respeitar todas as personalidades, pois são criadas por Deus. E Deus tem usado seres humanos diferentes para atingir um objetivo comum. E você pode observar isso dentro da palavra de Deus com os personagens bíblicos, cada um diferente do outro, cada situação social uma diferente da outra, mas Deus, ele usou essas pessoas para um objetivo comum, que era manifestar, né, a sua palavra, a sua mensagem, a mensagem salvadora. Portanto, dentro da família existem sim pessoas diferentes, esse é um desafio, mas quem ama deve manifestar a qualidade deste amor, né, que é a compreensão também. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Portanto, meus irmãos, a partir do momento que você manifestar, né, esse fruto da amizade com Jesus, né, esse amor que invade os nossos corações para com os integrantes da família, certamente nós vamos compreender, né, todas as personalidades distintas, todas as personalidades diferentes, e vamos conseguir, meus irmãos, através dessa compreensão,
elevar, né, um ambiente de paz, de adoração dentro do nosso lar. Onde Jesus está, aí está também o amor, a paz, irmãos, e todos num objetivo comum, que é adorar o Senhor, mesmo com personalidade diferente. Na mesma casa tinha uma preocupada com o serviço de fazer para Jesus, tinha outra preocupada na adoração a Jesus, mas ambos atingiram o mesmo objetivo, pois no versículo que nós lemos lá no início da aula, que Jesus ele foi recebido e ele ceou com eles, Marta servia, ou seja, naquela já tinha equilibrado, né, o seu serviço para Deus com também a sua adoração ao Senhor. Portanto, compreender o outro é uma lição que nós aprendemos com a amizade de Jesus. E no nosso último subtópico para terminarmos seria o 3.3, ponderar quanto aos cuidados da vida. Então, desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Por isso acabou se distraindo com muitos serviços, esquecendo-se de priorizar também a parte espiritual de sua vida. Foi isso que o nosso Senhor mostrou a Marta quando disse que ela andava distraída com muitos serviços. Naturalmente, aqui Jesus não ensina a ficarmos descansados com as nossas responsabilidades. Na verdade, sua palavra é para quem está sobrecarregado com muitas atividades externas, como era o caso de Marta. Nosso Senhor ensina que a vida não é só trabalho, como diz o versículo de Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, né? A vida também tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito, pois o ser humano, né, um complemento do versículo, viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, ter uma vida social agitada, sem uma vida espiritual de raízes profundas, é viver no vazio. Assim, em pouco tempo, não teremos mais o fervor espiritual. A nossa família deve ser o ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoada. Nós vivemos em um tempo, meus irmãos, que nós buscamos sim, né, cada vez mais desenvolvimento profissional, buscamos ser reconhecidos, porque não ter até, né, um salário maior, uma posição melhor, dentro de que seja de um emprego, um negócio próprio, mas nós não devemos jamais esquecermos de quem nós somos, e nós somos adoradores de Jesus Cristo. E se nós permitirmos que as coisas da vida sejam superiores à vontade do Senhor em nós, nós vamos viver num profundo vazio espiritual. E daí, meus irmãos, por diante é perder o fervor, perder a fé, né? Perder a confiança em Cristo, e assim, irmãos, se tornar um ser humano cada vez mais distante de Jesus. A nossa família deve ser o ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoada. Quanto mais você adorar a Jesus, quanto mais você servir a Jesus, certamente você será muito mais abençoado na sua vida profissional, na sua vida material, que na realidade, meus irmãos, nem concordo com esta divisão, mas fica um pouco fácil da compreensão dos irmãos. Na realidade só há uma vida, e é a vida espiritual, e dela são advindas as bênçãos. Mas se a gente pensar que as vidas são divididas, né, a gente pode andar, né, meus irmãos, pensando somente num lado, esquecendo-se do outro, e a partir disso a gente pode sofrer consequências negativas. Mas a Bíblia diz em Mateus no capítulo 6, versículo 33 e 34: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Portanto, se você busca um desenvolvimento profissional, se você busca, né, uma posição maior, um negócio próprio, algo que vai te trazer, né, benefício financeiro, é errado? Claro que não, não é errado, desde que você não se esqueça, né, do que é primazia, e a primazia é buscar o reino de Deus, é elevar a sua adoração ao Senhor, o seu conhecimento de Deus, porque a Bíblia diz que isso é o desejo de Deus para todo homem, né? Que todo homem conheça Ele, que todo homem aprenda, né, irmãos, quem é Jesus e o que Ele faz e o que Ele é. Portanto, não fique inquieto, não se preocupe com o dia de amanhã, se você estiver buscando primeiramente o reino de Deus, porque tudo será
acrescentado. Deve existir o equilíbrio entre a vida social e a vida espiritual para que você seja abençoado. Portanto, a amizade de Jesus com a família de Betânia é uma história de amor e de cuidado. Você pode observar que quando Lázaro adoeceu e morreu, Jesus não os deixou. Jesus foi lá e operou um milagre de ressurreição quanto à vida dele. Portanto, Jesus, lembre-se disso, Jesus cuida de você, Jesus cuida da sua família, se realmente você tem Jesus. E se nessa oportunidade você ainda não tem, convide ele para entrar dentro da sua casa, porque ele deseja morar com você e te abençoar, e certamente trará, consequências positivas na tua vida espiritual e também naquilo que você talvez almeja como profissional. Deus, ele tem o melhor para mim e para você e para nossas famílias. Deus abençoe e muito obrigado por você participar conosco da Escola Bíblica Dominical. Amém. Meus irmãos, que lição maravilhosa, né? Como o Senhor tem nos ensinado de maneira única ao longo de todo esse trimestre. Nós encerramos hoje esse trimestre, mas já no próximo domingo começamos um novo trimestre, um novo assunto com uma lição preparada pelo Senhor para nós, e com certeza nós continuaremos aqui, amantes da palavra de Deus, amantes da Escola Bíblica Dominical, porque com certeza o Senhor falará profundamente aos nossos corações, como fez hoje e como tem feito ao longo de todas as nossas aulas. Irmãos, quero te fazer um convite. Amado irmão e irmã que nos acompanha aqui na Escola Bíblica Dominical, mas que ainda não nos fez uma visita. Nós temos aqui no nosso templo sede, no bairro Alto, na Avenida Campos Sales, cultos toda terça-feira, toda quinta-feira, aos domingos também, nas igrejas que estão pelos bairros toda quarta-feira, toda sexta-feira, também aos domingos à noite. Então não faltam oportunidades para você nos fazer uma visita. Vai ser uma alegria te receber, te dar um abraço fraterno, e com certeza Deus vai abençoar a sua vida. Você vai sair melhor do que você entrou, com toda certeza. Lembrando também que no domingo pela manhã, neste mesmo horário, nós temos em todas as nossas igrejas a Escola Bíblica Dominical. Deus tem falado profundamente, e com certeza você fazendo essa visita de maneira presencial, ouvirá também a voz de Deus de maneira única e muito especial, juntamente com a igreja, com os nossos obreiros, professores, e Deus vai te abençoar. Também nós que somos alunos da Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com a obra de Deus, com a obra missionária. Os irmãos estão vendo aqui, já viram também passando ao longo da nossa aula, a nossa chave Pix, os números das contas da nossa igreja, e ali você pode enviar, irmão, a sua oferta, o seu dízimo, e abençoar a obra de Deus e a obra missionária. Com certeza, Deus vai te abençoar por essa disponibilidade, por esse propósito, porque Deus ama o que dá, com alegria. Então, para encerrar a nossa lição, gratos ao Senhor por tudo que Ele tem falado aos nossos corações ao longo desse trimestre, feche os seus olhos e agradeça ao Senhor juntamente comigo. Nosso Deus e Pai, Senhor, como estamos gratos a Ti. Senhor, encerramos esse trimestre com o nosso coração cheio de alegria e animados, Senhor, ansiosos para esse novo trimestre que se inicia na próxima semana. Nos dê, Senhor, ensinos poderosos, fale aos nossos corações de maneiras únicas e especiais. Nós precisamos de Ti, Senhor, todos os dias e cada vez mais. Ajuda-nos, nos dê um dia de paz, um dia de alegrias. Abençoa o nosso culto à noite. Abençoe cada irmão e irmã que esteve aqui, Senhor, estudando a Tua palavra. Ajuda-nos neste propósito a nos mantermos firmes no Teu chamado. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que você tenha um domingo abençoado pelo Senhor, e nós nos vemos daqui uma semana na Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.